Meritíssimos e meritíssimas! Está começando mais um Toga Voadora sobre desventuras em... Não, que desventuras em série? Sobre His Dark Materials. Estamos aqui mais uma semana hoje para falar do quarto episódio da série, que deu uma empolgada na gente com personagens novos, situações novas, e é claro que a gente não poderia deixar de vir aqui e explicar para você todos os conceitos, os termos e as referências aos livros, como a gente tem feito toda semana. Então não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que também curtem a série, além de curtir ele aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, bora lá! Como nós dissemos no último vídeo, a cena que o episódio anterior terminou encerrou ali a parte 1 da história, que é chamada de Oxford, e agora a gente inicia a parte 2 do livro, que é chamada de Bolvangar. E uma coisa muito legal que esse episódio permitiu que a gente percebesse foi já a mudança de tom, né? A participação ainda maior da Lyra ali pra gente sentir mais como é o espírito, o gênio dessa menina. E se você se interessa, né, até em que momento do livro nós estamos, esse quarto episódio chegou ali até o final do capítulo 11. E parte da razão pela qual a gente já sentiu um pouco aí dessa mudança de tom na temporada é mesmo a presença do Lee Scoresby, que é um personagem incrível e vai se tornar um grande parceiro da Lyra aí no restante das suas aventuras e explorações pelo norte. E uma coisa que a gente já estava esperando desde o início, quando eles escalaram o Lin-Manuel Miranda para esse papel, é que eles fossem usar um pouco das habilidades dele como cantor e intérprete, né? E a gente foi agraciado com isso aí logo no início do episódio, quando a primeira cena dele já é ele cantando junto com a Esther lá em cima no balão. Como a gente já pôde ver no episódio mesmo, o Lee é um aeróstata. Ou seja, é uma espécie de aeronauta aqui no nosso mundo. Ele é uma pessoa habilitada para dirigir aeronaves, no caso aqui, balão. O que a série não contou pra gente foi um pouco do passado do Lee, né? O Lee nasceu no Texas e cresceu assim fantasiando com grandes batalhas, com lutar em grandes acontecimentos, e foi até por causa desse pensamento que ele conquistou tudo que ele tinha. Porque à medida que ele cresceu, essa vontade de lutar se transformou aí num grande talento para jogos, né? A mesma competitividade se manifestou nesse talento para jogos. O livro nos conta que lá em 1961, mais ou menos, ele se envolveu num jogo de pôquer que tinha apostas altíssimas, e aí quando o jogo terminou ele saiu ganhando, e foi onde ele ganhou seu balão e metade, né, a metade final de um livro sobre aeróstatas, que seria o Elementos de Navegação Aérea. Somente com essa metade do livro e com o seu balão, ele começou a estudar e descobriu como domar um balão. E sem nenhuma experiência se juntou a tal corrida pelo ouro, em que eles iam para o norte procurar buscar ouro e vender. Lógico, corrida pelo ouro é um termo que se auto-explica, né? E por anos essa foi a forma como ele ganhou a vida, pegando o ouro no norte, mandando uma parte pro banco para fazer aí seu fundo de aposentadoria. E nessas expedições ele se envolveu aí numa série de acontecimentos dos mais improváveis, né? Ele presenciou um assassinato no próprio rancho, ele se apaixonou por uma feiticeira que foi morta em batalha. Mas um dos acontecimentos mais marcantes aí da sua história, que é o que interessa pra gente nesse episódio, é que ele conheceu, numa dessas expedições, o Iorek Bjornsson. O encontro entre os dois aconteceu numa cidade chamada Noveldense, onde o Lee tinha ido em busca de trabalho, e ali ele encontrou um capitão de navio com a sua carga roubada. Ele e o Iorek, eles se simpatizaram ali pelo capitão, resolveram ajudar eles, e foi assim que eles se conheceram e formaram um vínculo de amizade, que é diferente um pouco da história contada aqui na série, porque na série eles colocaram o Iorek salvando a vida do Lee, o que faz bastante sentido, né, e incrementa um pouco mais essa história. Até é o que dá uma motivação ainda maior para durante o episódio a gente ver o Lee indo atrás do Iorek e tentando salvar ele ali em contrapartida, porque ele é um dos únicos amigos que o Lee tem. Ele faz aquela pegada de o explorador cowboy solitário. Aquela própria cena do bar mostra bastante isso, né? Aquela pegada bem do grande herói do oeste,
né, que chega causando confusão, mas tem um bom coração, etc, etc. E como eu comentei lá no início, uma outra modificação que nós tivemos aqui, e eu acredito que tenha sido pra melhor, foi aumentar a participação da Lyra nos acontecimentos do episódio. No livro, a Lyra basicamente só encontra a armadura do Yorick, né, ela conversa com ele, mas aqui na série a gente teve ela indo atrás do Lee, negociando, indo atrás do Yorick, conversando com ele, enfrentando ele, e a gente pode perceber o quanto a Lyra é uma menina determinada, teimosa, que coloca uma coisa na cabeça e vai atrás pra conquistar o que quer. E aqui a gente vê ela enfrentando as ordens de todos os seus superiores, né? Todo mundo falou, Lyra não faça, Lyra foi lá e fez. E deu certo, e é pra provar, né, dar ainda mais aquele gostinho de que a Lyra realmente é uma menina importante, é uma menina que tá na profecia, mas que ela tá merecendo, né, esse cargo. Porque às vezes essa criança de profecia, né, é meio que ela nem merece o protagonismo que ela tem. Eu sinto que às vezes a profecia, ela serve meio que de desculpa, tipo, ah não, mas por que essa pessoa é o escolhido? Porque o roteirista quis, né, porque o autor quis. Mas não, aqui a Lyra mostra pra gente que ela tem motivos pra ser essa escolhida. E não é à toa que por causa disso ela chama a atenção do cônsul das feiticeiras. Essa autoconfiança da Lyra é o que conquista ele, né, e o conhecimento dela em relação ao aletiômetro. Eu também adoro, gente, quando eles falam alethiometer. Sobre o cônsul das feiticeiras e esse primeiro contato que a gente teve com elas aqui na série, o Felipe vai falar um pouquinho pra vocês, né? Bom, assim que o Father Coram e a Lyra desceram no porto de Trollesund, eles foram mandados até o cônsul das feiticeiras, que era o diplomata responsável por cuidar das relações das feiticeiras com humanos, passando ali mensagens e levando avisos. No caminho até a casa do Dr. Lancilius, o Father Coram permite que a Lyra saia ali no meio da rua consultando o aletiômetro para ela tentar descobrir o que os pais dela estavam fazendo naquele momento. Aqui eles tentaram resgatar um momento do livro onde ela tenta descobrir o que a senhora Coulter está fazendo e acaba descobrindo sobre as moscas espiãs lá do último episódio. Só que nessa cena isso não fez sentido nenhum. O aletiômetro é um instrumento extremamente proibido e que chama a atenção das pessoas. O Father Coram sabe disso e até a Lyra já aprendeu isso também. Não faz nenhum sentido que no meio da rua ele fale pra ela, filha, tira esse negócio aí, ó, pra fora e me mostra como é que você faz a mágica aí. Então assim, não, por favor, roteiristas, nessa hora aqui, vocês deram mancada com a Lyra usando o aletiômetro no meio da rua. Como a gente já descobriu, a Lyra consegue ler o aletiômetro mesmo sem nunca ter estudado aqueles símbolos. E como ela explicou pro Father Coram naquela cena, pra isso ela usa somente a intuição. Como se ela estivesse descendo os degraus de uma escada à noite, né? E conseguisse sentir, mesmo que na escuridão, onde que estava o próximo degrau. Bom, isso se deve ao fato de que a Lyra é a garota da profecia. Vale lembrar que a profecia das feiticeiras, né, que prevê que uma criança virá para mudar o curso das coisas e unir os mundos, é uma profecia que surgiu por causa do contato que as feiticeiras tiveram com a energia do pó. Porque elas ouviram essa profecia de vozes vindas da aurora boreal. E da mesma forma, o aletiômetro também funciona graças à sua conexão com o pó. E foi o próprio aletiômetro que disse pro reitor mandar a Lyra embora. E o aletiômetro também tem dito pra Lyra o que ela deve fazer. Ou seja, se você parar para analisar, é como se tudo isso fosse o próprio pó guiando a Lyra na jornada dela. É por isso que ela sente essas intuições, é por isso que naquela cena lá no barco com o Tony Costa, ela conseguiu ter aquele vislumbre da cidade das luzes lá na aurora boreal. O pó, através do aletiômetro e da intuição dela, está pouco a pouco preparando ela para a sua jornada. E cada vez mais, a partir de agora, vai ser comum a gente ver a Lyra seguindo uma intuição misteriosa dela e realizando ações impulsivas, como nós vimos ela fazendo nesse episódio. Por exemplo, quando eles foram visitar o cônsul das feiticeiras, o cônsul perguntou para ela sobre o aletiômetro e sem nenhum receio ela mostrou o aparelho para ele e mostrou como ela consegue ler. Se era extremamente proibido mostrar o aparelho para os outros, como que ela confiou nele em um segundo, né? Isso foi porque o aletiômetro passou para ela a sensação, a intuição de que ela devia confiar no Dr. Lancilius. E não é à toa que, por ela ter confiado nele, ele deu para eles uma informação preciosa, que era a de que o urso Yorick Barneson estava preso ali na cidade e de que eles deveriam usar o urso na missão deles.
O motivo pelo qual o Lansírios ajudou eles de bom grado foi que ele sabe da profecia das feiticeiras, e ele percebeu que a Lyra é a garota de quem eles tanto falam. Antes de saber disso, o que ele tinha dito é que as feiticeiras não interferiam em assuntos humanos. E isso é verdade, as feiticeiras do mundo da Lyra, elas não interagem com a sociedade humana, elas não integram a sociedade humana. Elas não possuem bens, elas não possuem religião, e o único ser superior no qual elas creem é a deusa da morte. Por isso elas normalmente não tomam partido em confrontos entre o Magisterium, os Gípcios, os Tártaros ou outros grupos, né? Mas como elas estão divididas em clãs e cada clã é governado por uma rainha, vez ou outra, algum clã toma atitudes que fogem dos costumes gerais. O clã governado pela feiticeira Serafina Pekkala, de quem o Father Coram tanto falou nesse episódio, né, e de quem eles pediram ajuda, foi o clã que ouviu as vozes da Aurora Boreal que deu origem à profecia sobre a Lyra. E é por isso que até o momento elas foram um dos únicos clãs que ainda não se posicionaram a favor ou contra dos Gobblers, né, do Conselho Geral de Oblação da Senhora Coulter, que está agindo lá nas estações do norte. Como foi dito pelo Demon da Serafina Pekkala, que é o Kaisa, muitas das feiticeiras não vão ajudar os Gípcios porque essas feiticeiras decidiram trabalhar junto com os Gobblers, que elas chamam de caçadores de pó. E sobre a estação de experiências para onde eles levam as crianças, elas deram o nome de Bolvangar, que significa Campos do Mal. Isso porque as feiticeiras são capazes de sentir sensações dos outros, como o medo, por exemplo, né? E de acordo com o clã da Serafina Pekkala, aquele local inteiro emana medo e desespero desde que os Gobblers começaram a levar crianças para lá. Mas enfim, a Ju vai explicar pra gente um pouquinho mais então sobre o passado da Serafina Pekkala e do seu clã. Exatamente, então vamos falar um pouquinho sobre o clã apresentado aqui da feiticeira mais importante para a história, a Serafina Pekkala. O nome do clã era Lago Enara e a Serafina faz parte dele desde que ela nasceu lá no século 17, porque sua mãe era a rainha do clã. Uma curiosidade que vale a pena colocar aqui é que a gente não sabe por que eles mudaram, mas nos livros o Demon da Serafina é uma espécie de ganso. E aqui eles colocaram aquele animal que eu não sou suspeita para falar, eu não entendo nada de bicho. É uma espécie de falcão? Gavião? Mas o mais importante foi mantido, que é o fato das feiticeiras conseguirem se manter assim a uma longuíssima distância, né, de seus demons. Inclusive a gente tem aqui o demon da Serafina indo dar uma ajuda ali pro Father Coram e avisar que as feiticeiras escutaram o clamado dele e o clã dela, o Lago Enara, estará do lado dos Gípcios. Um outro fato assim muito interessante sobre as feiticeiras é que aqui nesse universo de livros elas envelhecem muito devagar. Como eu disse, a Serafina mesmo nasceu no século 17. E outra coisa é que o gene da feitiçaria, por assim dizer, no mundo da Lyra em específico, é um dom apenas das mulheres. Apenas mulheres são feiticeiras no mundo da Lyra, resumindo. Em outros universos a gente até vai ver feiticeiros homens, mas isso é história para mais pra frente mesmo. O que acontece é que as feiticeiras elas têm filhos quando elas se envolvem com homens humanos. Se o filho nasce homem, ele é automaticamente humano, e se ele nasce mulher, né, se ela nasce mulher, ela carrega aí essa espécie de gene, né, esse dom, essa feitiçaria. E aí ela se junta ao clã ali no momento do nascimento. Quando a Serafina nasceu, a mãe dela era a rainha do clã, né, Lago Enara, e a Serafina, consequentemente, a herdeira. Mas ali por volta do ano de 1950, isso quase que foi por água abaixo, porque ela foi atacada por um gigantesco pássaro vermelho enquanto voava, e ela caiu num lago e não estava conseguindo se recuperar quando ela foi salva pelo Father Coram. E assim começou a história deles. Nesse momento aqui, por ter salvo a vida dela, a Serafina fala pro Father Coram que sempre que ele precisar de ajuda, ele pode chamá-la. E ela se mantém verdadeira à sua palavra, só que aí no meio do caminho eles se apaixonam e assim como foi contado na série, eles têm um filho. E é homem, né? Então, consequentemente, esse filho tem que ficar ali com o Father Coram. A Serafina Pekkala fica muito tentada, né, a largar os seus deveres e obrigações como feiticeira, mas infelizmente é um fardo muito pesado que ela carrega, ela não consegue fugir da própria natureza, né, por assim dizer. Bem que ela queria se tornar uma egípcia e viver ali junto com o Father Coram, felizes para sempre.
Mas é até por isso que as coisas fogem um pouco do controle, porque o filho deles fica com o Father Coram e contrai uma epidemia gravíssima e falece. E aí o sofrimento deles de já ter que ficar separado, desse romance que não podia acontecer de fato, porque eram dois universos diferentes, pessoas de duas espécies, né, quase que por assim dizer, diferentes, se intensifica ainda mais com a morte do filho e eles acabam se separando de vez. Um pouco depois disso, a mãe da Serafina ainda morre, então ela tem que assumir seus deveres como rainha. E com todas essas responsabilidades, aí é que ela teve que se afastar do Father Coram mesmo. Mas ela nunca descumpriu aquela promessa que ela fez lá no início pra ele, de que sempre que ele precisasse de ajuda, ela iria ao seu alcance. E então, todas as vezes que ele precisou, elas mandaram auxílio de alguma forma, as feiticeiras e o Lago Enara como um todo, né? Seja enviando um feitiço, seja enviando seus demons pra fazer companhia. O Father Coram fala que tem muitos anos que ele não vê a Serafina. Então, eu acho que vai ter aí um encontro emocionante. E enquanto os Gypsies lutam de um lado, vamos comentar aqui um pouquinho sobre o núcleo da Senhorita Coulter, que continua perfeita, maravilhosa, intimidadora, credo. A Senhorita Coulter veio aqui mostrar pra gente, mais uma vez, o poder dela, a influência que ela tem sobre o Magisterium, né? Foi muito interessante ver até como os figurinos demonstraram essa imponência dela, né? E como ela se importa em exatamente se destacar dos outros padres e outros membros aí do magistério. E numa primeira cena a gente vê o cardeal tentando se impor sobre ela, né? Falando que vai passar a direção do conselho de oblação, porque ela tá perdendo o controle, né, supostamente. Engraçado, né? Tudo que uma mulher faz em série e tal que dá errado, os homens do lado, né, os que estão aí, vêm falar que ela tá perdendo o controle da situação. Ele fala que vai passar a liderança do conselho de oblação pro padre MacPhail, né, e o próprio padre não quer assumir isso, mas a senhorita Coulter não quer perder ainda mais do que ele não quer assumir. E é quando ela revela que ela tem o Lord Asriel preso sob os comandos dela e a proteção dos ursos de armadura lá do norte. E é com esse fato que ela consegue se manter firme, não apenas sob o cardeal, né, e o magistério como um todo, mas que ela consegue exigir fazer uma consulta ao aleitiômetro. O Frei Pavel, que é o leitor oficial do aleitiômetro ali do magistério, é quem controla, né, o instrumento e quem sabe fazer a leitura dele. Porém, como é uma coisa muito controlada, né, e proibida pelo magistério, é lógico que o magistério não quer que você descubra a verdade, eles querem que você acredite na verdade dele. Ele é bem controlado, né, muito rigoroso. E é quando ela chega para visitar o Frei Pavel e pergunta quem é a Lyra Belacqua, porque ela também está interessada aí no grande destino e nos grandes feitos que parecem envolver a Lyra. E a visita da senhorita Coulter não é a única visita que o Frei Pavel recebe nesse episódio e que ele não gostou de ter recebido, né? Porque a gente vê também que o Boreal chega lá exigindo dele respostas sobre o que o Stanislaw Grumman descobriu sobre a travessia dos dois mundos. Eu acredito que essas duas cenas foram colocadas aqui no episódio para dar um parâmetro maior do que os agentes do Magistério estão buscando. Porque apesar do Magistério representar uma ideia, a gente vê que as pessoas ali dentro estão interessadas em conquistas próprias, né? Como é o caso do Lorde Boreal, da senhorita Coulter. Mas enfim, enquanto o aleitiômetro não responde essas duas perguntas, no caso, enquanto a gente não sabe o que ele respondeu, vamos para uma pergunta para a qual a gente tem a resposta. A senhorita Coulter afirmou que ela tem o Lord Asriel preso sob comando dela, né, e proteção dos ursos de armadura. Mas de onde veio essa influência que ela tem sobre o rei dos ursos de armadura? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que entender melhor quem é o Iorek Byrneson e a história dele entre os Pansevjorans. Os Pansevjorans eram o nome da raça desses ursos, que eram uma espécie bem evoluída, já que eles tinham polegares opositores, né, e habilidades de comunicação e linguagem semelhantes aos humanos. Só que eles não eram uma espécie fácil de lidar, porque todos os Pansevjorans eles eram extremamente temperamentais. Além disso, eles eram criaturas extremamente solitárias, apesar deles terem uma sociedade formada lá na ilha de Svalbard, né? Lá eles eram governados por um rei que geralmente era determinado por linhagem sanguínea, mas que também podia ser eleito por combate.
E, bom, acontece que o herdeiro do trono era ninguém mais, ninguém menos que o Iorek Byrneson, né? O rei legítimo de Svalbard. Só que, como a senhora Coulter comentou no episódio, ela se uniu ao urso Iofur Raknison para derrubar o Iorek. Ela deu pro Iofur uma droga muito forte para que ele pudesse usar essa droga em um outro urso ali que estava lutando contra o Iorek Byrneson. Os dois estavam disputando uma ursa. Exato, o Iorek estava disputando uma fêmea com outro urso. E na sociedade deles, isso se resolve ali com um UFC ao vivo, né? Essa droga fornecida pela senhora Coulter, então, deixou o outro urso, rival do Iorek, completamente confuso e atordoado na hora do combate. E num combate entre ursos, quando um deles percebe que não consegue mais, ele mostra os sinais de que ele está se rendendo para que o outro pare. O urso, loucão nas drogas ali, então, ele não mostrou sinal nenhum e acabou sendo morto pelo Iorek. E a regra principal entre os Panspermjorns é que nenhum urso pode matar o outro. Isso fez com que o Iorek perdesse o seu direito ao trono e fosse banido do reino, abrindo caminho para que o Iofur se tornasse rei. Desde então, como o Iorek nunca soube que ele foi enganado, ele acabou aceitando esse fardo e saiu por terras longínquas, aceitando trabalhos entre humanos e tornando-se um urso alcoólatra. Exato, meus caros, o urso bebia cachaça, os humanos pagavam ele com pinga e ele trabalhava completamente bêbado. É isso que leva então aos eventos que a gente vê ali em Trollesund. Como nós descobrimos no episódio, amando ali do Magisterium, os homens da cidade embebedaram o Iorek Byrneson até que ele dormisse e depois aproveitaram um momento de fragilidade para roubar a armadura dele. E assim, como bem foi dito pelo Lee e pelo próprio Iorek nesse episódio, a armadura representa a alma de um Panspermjorn. Não é exatamente como os Demons, porque eles não nascem com elas. Mas acontece assim, quando um Panspermjorn nasce, ele é ensinado desde novinho a fabricar os pedaços da armadura usando ferro celeste. E como essa fabricação é muito detalhada e leva muito tempo, a cada ano de vida eles vão fabricando um pedaço. Quando o urso atinge a maturidade, então, ele possui a armadura dele completa. Uma armadura que foi feita por ele, somente para ele, e ele passa a vestir aquilo, então, como parte de quem ele é. E é por isso, então, que quando a Lyra revela para ele onde está a armadura e permite que ele possa recuperar a armadura, ele se torna extremamente grato a ela, tendo uma dívida eterna com a garota. Ou seja, por mais que a Lyra esteja seguindo as suas intuições guiada pelo pó e pelo aletiômetro, a gente vê que ela é igualzinha à mãe dela, que sabe fazer um uso Panspermjorn como seu aliado, usando a inteligência e a diplomacia. No caso da senhora Coulter, a questão era que a dívida dela com o Iofur Raknison já tinha sido paga, ele já tinha prendido o Lord Asriel, agora ela precisava de oferecer outra coisa em troca para ele, para que ele permitisse que ela tivesse controle sobre o Lord Asriel. Mas como a Marissa Coulter conhece bem as pessoas com quem ela lida, ela sabe que o maior sonho do Iofur é ser aceito entre os humanos e reconhecido entre eles. Desde que o Iofur assumiu o poder, ele começou a instaurar práticas humanas entre os ursos, como usar ornamentos feitos de ouro e prata. Ele construiu um palácio de pedra para ele, ao invés do forte de gelo que já era tradicional dos ursos. Todas essas mudanças e os costumes humanos que os ursos foram obrigados a aderir deixavam eles bem desconfortáveis, mas eles não desobedeciam ao rei. É por isso, então, que a senhora Coulter é bem certeira quando ela oferece para ele uma coisa que ele jamais poderia recusar, um batismo cristão. A oportunidade de ser o primeiro urso aceito e acolhido como filho de Deus pelo Magisterium, né? E ele não pensa duas vezes, então, antes de aceitar essa ideia. Bom, gente, e por hoje é isso, nós ficamos por aqui. Mas agora a gente fica ansioso pro episódio dessa semana, né? Porque nós teremos a Lyra, o Iorek, o Lee Scoresby e os gípcios todos indo para Bolvangar. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, de dividir com as outras pessoas que estão assistindo a série. E digam aí nos comentários o que vocês acharam do episódio, se vocês têm mais expectativas pro próximo. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau.